Pela presença aqui no Estúdio I. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, a Ana, que está aqui comigo. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Deputada, vou começar com esse encontro da firma ontem, lá na Granja do Torto, do presidente Lula com os ministros e também com o presidente do Banco Central. A senhora sempre fez coro, muitas vezes liderou essas críticas do PT e também falando em nome ali da base do presidente, a política do Banco Central antes da redução do juros, né, nos últimos meses. O que aconteceu, na visão da senhora, para o presidente fazer esse convite ontem para Campos Neto? Olha, acho que o presidente foi educado, foi cortês. Ele convidou todos os ministros, o Banco Central até muito tempo tinha status de ministério, ele convidou também outros presidentes do banco. Eu acho que está de acordo com a educação que o presidente Lula sempre teve. Isso não muda em nada as nossas críticas, não muda em nada a nossa avaliação sobre essa política de juros estratosféricos do Banco Central, que, aliás, já poderiam ter caído muito mais do que caíram, diante da inflação que nós temos. A meta, o teto é de 4,75, nós já estamos com uma inflação abaixo, a previsão futura é para baixar ainda mais, não justifica uma redução a conta-gotas como está sendo feita. Essa política de juros do Banco Central foi uma das grandes responsáveis por não deixar o país crescer mais do que 3%. Nós poderíamos, com certeza, crescer até 4% esse ano ou mais, se nós tivéssemos uma política de juros melhor, uma política monetária que ajudasse no desenvolvimento do país. Só para você ter ideia, Andréia, um ponto percentual da taxa de juros equivale a 60 bilhões de reais. Isso é mais do que o PAC que nós temos previsto para esse ano no orçamento. Então, é muito perversa essa política de juros. Eu espero que realmente no próximo Copom a gente possa ter uma queda mais expressiva, ser mais célere para que realmente a economia, que agora está mostrando uma desaceleração, possa voltar novamente a crescer. Ana Flor. Presidente, que bom ter a senhora aqui nessa semana que antecede o Natal. O seu nome sempre é lembrado quando se fala em reforma ministerial. Queria lhe perguntar qual seria essa escolha? Um Ministério da Justiça, uma Casa Civil, caso fosse chamada, ou nesse próximo ano comandar uma eleição que deve ser tão dura como as eleições municipais, já que a senhora comanda o PT, um dos principais partidos do país? Olha, Ana, quem escolhe ministro é o presidente da República, né? Então, ele que sabe quem ele quer colocar no ministério. Eu e o presidente tivemos uma conversa lá ainda na transição para eu continuar no PT e esse meu mandato vai até 2025. E nós já estamos nos preparando para o processo eleitoral de 24. Então, a minha missão, a minha função hoje é conduzir o partido. E vai continuar, então a senhora não está com nada em mente nesse momento? Vou continuar, não tenho nada em mente. Tenho o compromisso de continuar à frente do partido. Deputada, só para não perder esse gancho da Ana, a informação que chegou para mim era de que a senhora tinha sido convidada quando o Dino foi indicado para o Supremo, que o presidente Lula teria convidado a senhora para assumir o Ministério da Justiça na saída do Dino. Isso aconteceu? André, o presidente conversou comigo sobre o Ministério da Justiça, pediu minha opinião, como ele fez em relação a todos os outros ministérios quando nós estávamos na transição e fazendo a composição. Então, ele costuma ouvir, foi isso que aconteceu. Galera. Dani. Presidente, boa tarde, um prazer tê-la conosco aqui. Quais são, na sua avaliação, as prioridades, ou deveriam ser as prioridades do governo para o ano de 2024, em termos de agenda mesmo, em termos de agenda legislativa, agenda no Executivo? Bem, boa tarde, Dani. Olha, eu acho que primeiro, assim, só uma rápida avaliação desse ano. Eu acho que o governo foi muito bem. A gente faz entregas importantes para o país. Primeiro, a recuperação de todos os programas e projetos que o presidente já tinha desenvolvido nas outras gestões dele, que a presidenta Dilma também tinha desenvolvido. A retomada dos investimentos, a retomada dos programas sociais. E eu não tenho dúvidas que foi isso, com a PEC da transição, que ajudou o Brasil a crescer 3%, somada ao desenvolvimento da agricultura. Eu acho que a gente tem que continuar nesta agenda de fazer entregas para o país. E penso que a coisa mais importante que nós temos que ter como foco é fazer o país crescer ano que vem. Crescer além do que nós crescemos esse ano. Os primeiros governos do presidente Lula, nós tivemos um crescimento médio de 4% ao ano. Isso foi muito importante para o desenvolvimento do país. Se a gente garantir isso para o ano que vem, eu tenho certeza que nós teremos uma situação muito boa para o povo brasileiro. Então, nós precisamos
assegurar os investimentos. É uma pena que o Congresso tenha cortado o PAC como cortou, uma pena, acho isso muito ruim. E temos que assegurar os programas sociais e a distribuição de renda. Gente, eu vou ter que pedir um minutinho para vocês, porque nós estamos em votação no Congresso. Eu já tinha me comprometido com a Andréia de vir no programa. E eu vou ter que votar aqui, porque estão me chamando para votar. Eu não posso perder a votação. A senhora vai votando aí. A gente tem uma notícia urgente também que acaba de chegar, internacional aqui. Marcelo Lins. Isso, eu estava aqui ouvindo com fone, porque está falando Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora está falando a embaixadora dos Estados Unidos, já depois do voto em que os Estados Unidos se abstiveram. Tivemos 2 abstenções e 13 votos sim pela resolução que pede um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e a abertura de corredores permanentes de ajuda humanitária, ou seja, é a pressão internacional finalmente fazendo ceder até mesmo os Estados Unidos, que vinham vetando todas as resoluções nesse sentido, mas diante da tragédia humanitária que se desenrola em Gaza e sem que com isso se diga que Israel não tem o direito de retaliar o Hamas pelos atos terroristas de 7 de outubro, mas diante da magnitude da tragédia humanitária dos palestinos de Gaza, o Conselho de Segurança acaba de aprovar essa resolução. A gente normalmente fala em voto histórico, essa é uma abstenção histórica, né? Porque os sinais de que havia ruído na relação entre a administração Biden e a administração Netanyahu vinham se avolumando desde o início da guerra. No primeiro momento, os Estados Unidos cerraram fileiras com Israel, como historicamente fazem, mas iam dando sinais de que queriam ação menos violenta, mais seletiva, cessar-fogo, etc., coroado agora por essa abstenção. Só para precisar aqui, dos 15 membros, 5 permanentes, 10 rotativos, 13 votaram a favor, 2 se abstiveram, os Estados Unidos e a outra abstenção, a Rússia. Está registrado, a gente volta a falar desse assunto daqui a pouco. Agora a gente vai voltar a Brasília para a nossa entrevista com a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Deputada, a gente está acompanhando, a senhora está votando, né? Isso aqui é modernidade. Bota no meio do programa. Isso aqui é... O André, era um destaque exatamente sobre o fundão eleitoral. A Ana estava comentando comigo que ela tinha uma... Ana, então vai você, Ana, com o fundo. Presidente, a gente queria saber exatamente isso, porque parece exagerado um valor de 4,9 bilhões para uma eleição que tem menos viagem, é uma eleição municipal, não é uma eleição que envolve o país inteiro. Queria que a senhora falasse sobre isso. Então vamos lá para os números. Na eleição passada, em 22, nós tivemos cerca de 30 mil candidatos que disputaram perto de 1.700 cargos. Na eleição de 2020, que foi a eleição municipal, nós tivemos mais de 500 mil candidatos, disputando aí cerca de 67 mil cargos. Então, não é uma eleição menor. Nós estamos falando em eleição nos 5 mil municípios brasileiros, no mais de 5 mil municípios. É eleição de prefeito, é eleição de vereador, pode não ter tanta viagem, mas tem muito deslocamento, tem material de campanha, tem programa de rádio para ser produzido. Em cada município você tem programa de rádio, onde tem geradora de TV, você tem programa de TV, tem redes sociais. Então, veja, de cerca de 30 mil para 500 mil é uma diferença imensa. Então, nós estamos falando de uma eleição que tem muito mais candidatos, de uma eleição com muito mais capilaridade e que nós precisamos de recurso. E outra, vamos fazer um raciocínio aqui. O fundo eleitoral é de 4,9 bi. Ele não dá 10% das emendas parlamentares que eles colocaram agora, 53 bi. É um número recorde de emenda parlamentar. O fundo eleitoral, quando a gente vai aplicá-lo, a gente divide entre todos os candidatos. Pode ter prioridade, mais para um, menos para outro, mas todos ganham um pouquinho. Pelo menos essa é a regra no nosso partido. Incentivamos candidatura de mulheres, de negros, de jovens. As emendas parlamentares só servem a quem já está no mandato. Então, a possibilidade de renovação que nós temos hoje no Congresso Nacional, ela é pequena, porque quem tem esse empoderamento que tem de emenda, o pessoal, principalmente, né, daquele grupo mais ali do centro que usa muito essas emendas, dificilmente perde uma eleição. Então, a bem da democracia, nós precisamos ter financiamento para gente nova poder entrar. E o fundo eleitoral é a metade do orçamento da Justiça Eleitoral para 24. Não pode ter uma relação de dizer que o fundo é muito grande. Se a Justiça Eleitoral, que fiscaliza o processo eleitoral, custa o dobro do fundo, como que a atividade fim, que é a eleição e o exercício da democracia, tem que ser questionado? Então, eu sou contra, eu sou a favor do fundo de 4,9. Isso é essencial, a democracia tem custo, tem preço, não pode ser privatizada.
Então, eu defendo isso e por isso que eu estou votando aqui nos destaques. Deputada, boa tarde. Agora é Arthur da Pieve, no estúdio aqui do Rio de Janeiro. A senhora mencionou há pouco o aumento exponencial das emendas parlamentares e fez, inclusive, um post mais cedo, e permita-me citá-la, em termos bem fortes. Num país que precisa de investimentos estruturantes, o parlamentar apostar na pulverização de recursos para atender seus interesses é irresponsabilidade. É usurpação das funções do Poder Executivo. É uma enorme distorção num país que precisa de grandes investimentos para crescer. E a senhora fez exatamente essa comparação entre a verba do PAC e as emendas parlamentares. Tem uma diferença só de 2 bilhões agora em favor das emendas do PAC. Do projeto do PAC. Eu gostaria que a senhora falasse disso que a senhora chamou de distorção e irresponsabilidade. Boa tarde, Arthur. Eu acho uma distorção. Olha, para vocês terem ideia, o total de emendas deste ano, de 2023, foi de 35,8 bi, juntando todas. Agora, esse ano, 53 bi. É um aumento muito grande e equivale ao investimento do PAC, 55 bi. Os investimentos do PAC são estruturantes, eles são pensados do ponto de vista do desenvolvimento do país, planejado por regiões. As emendas não. Eu não sou contra a emenda parlamentar. O Congresso é legítimo para ter emendas, fazer emendas, não só no sentido do parlamentar distribuir dinheiro, mas também de ajudar nos programas, nos projetos, fazer o debate de conteúdo do orçamento. Agora, o que não pode é ter o mesmo tanto para o investimento de Estado, que é o PAC, para as emendas parlamentares pulverizadas. As emendas têm que ser complementares a programas. Então, imagina, os parlamentares pulverizam. Então, você acaba fazendo coisa que não precisa e que não é estruturante. Vai fazer portal em cidade, às vezes uma praça que não precisa. Entendeu? Então, isso é muito ruim. Por isso que eu acho errado o que o parlamento fez. E isso acaba depondo contra o parlamento brasileiro. Nós vivemos num sistema presidencialista em que você tem o executivo como a função de executar o orçamento, não o legislativo. Então, isso está errado, eu acho que não está correto, principalmente quando o próprio parlamento também fica discutindo a entrada dos outros poderes na sua seara, como é o caso que o Senado tem feito em relação ao Poder Judiciário. E o que está acontecendo agora é que o parlamento está entrando na seara do Executivo. Deputada Marcelo Lins com a pergunta aqui agora. Obrigado pela sua participação, esclarecimentos. A gente ouviu agora, então, uma defesa, pelo que eu pude entender, do aumento do fundo eleitoral, diante do tamanho, né, e do número de candidatos. E pensando um pouquinho, então, nesse processo a ser financiado por esse fundo robustecido agora. Muito se fala de uma mobilização muito maior da direita e da extrema-direita no Brasil, de olho nas prefeituras, do que da base governista mais histórica, por assim dizer, do PT e seus aliados mais próximos. Eu queria saber como é que a senhora vê esse quadro, inclusive pensando que alguns ministérios que estão hoje com o Centrão no governo federal também têm trabalhado, parece que há indicações de liberação de verbas, por exemplo, para municípios onde pode haver disputas importantes. Como é que a senhora está vendo o desenho desse quadro para a disputa eleitoral do ano que vem? Você veja que a nossa vida não é fácil, né? Então, mas só uma correção. Nós não tivemos um aumento do fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é exatamente o fundo eleitoral de 2022. Eu só fiz aqui uma ponderação em relação ao tamanho das eleições, porque eu acho que há um equívoco nessa comparação. Nós temos uma eleição muito mais pulverizada agora. Não, é óbvio que as eleições agora de 2024, elas não são simples, né? Primeiro porque o nível de recursos que foram destinados aos prefeitos, que já estão nas prefeituras, foi muito grande, por conta desse poder do Congresso de destinar recursos e destinar emendas. E também o Executivo antes não tinha programas, projetos dirigidos aos municípios. Então, eu acho que nós vamos ter um grau de reeleição que pode ser grande, como foi o de 2020, em razão disso, principalmente nos pequenos municípios, né? Onde isso tem uma influência maior. E óbvio que nós tivemos uma eleição difícil em 2020, vocês lembram disso, tivemos uma estratégia de ter candidaturas
na maioria dos municípios que nós podíamos ter, tínhamos dificuldade de estabelecer alianças, nós tínhamos que defender o PT, tínhamos que defender o Lula. Eu acho que do ponto de vista do projeto nacional nós fizemos correto, né? Agora a gente vive com uma outra situação. Nós queremos ter candidatos do PT, estamos estimulando as candidaturas, mas aonde essas candidaturas têm viabilidade, têm possibilidade de disputa. Ou então naqueles lugares em que nós não temos nenhuma outra alternativa e que o PT não pode desaparecer e tem que fazer a sua defesa. Mas, a priori, nós queremos candidaturas que tenham minimamente viabilidade. Depois, nós queremos apoiar candidaturas do nosso campo político, do nosso campo de alianças, né? Principalmente dos partidos da centro-esquerda. Nós temos conversado muito com o PSB, o PDT, a Federação Rede PSOL. Há um entendimento entre nós de irmos juntos na maioria dos municípios que forem possível. Às vezes não é. E nós temos essa consciência também, que além desse poder do Congresso, né, que vai ter muito recurso para executar nos municípios, portanto vai ter muita influência na eleição municipal, nós temos ainda esses partidos que são do centro, né, do chamado centrão, da centro-direita, que não estavam conosco, né, na eleição, uma parte estava, outra não, na eleição de 22, que estão no governo e que, obviamente, isso também vai facilitar a vida deles. Então, a gente não tem uma situação simples, é uma eleição que a gente tem que trabalhar muito, né, ter muita estratégia e ter muito foco nas prioridades. Deputada, eu estava ouvindo a senhora, eu lembrei, a minha pergunta é sobre a PEC do Supremo, reeleição e decisões monocráticas. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, se é a favor ou contra, mas eu não quero perder esse gancho do Lins para falar do PT, porque recentemente o PT fez o encontro, o presidente Lula, inclusive, questionou, fez uma cobrança ali, né, se o PT estava ouvindo e estava falando a voz do povo. Uma coisa, tradução livre minha aqui, não lembro exatamente a frase, mas se o PT estava entendendo o que o povo queria, a população queria, e também cobrando a interlocução com os evangélicos. Queria saber se a senhora concorda com essa crítica do presidente, o que está sendo feito para melhorar isso, e a posição da senhora do PT nas PECs do Supremo, decisão monocrática, e também essa do Pacheco falando em fim de reeleição. O presidente esteve na nossa conferência eleitoral, que foi muito legal. Nós tivemos mais de 5.000 inscrições, tivemos candidatos do Brasil inteiro, não só de prefeitos, vereadores, vereadoras. Foi um momento bom de interação, inclusive com os ministros, com o governo, saber um pouquinho o que as coisas estavam sendo feitas. E o presidente sempre orienta e sempre provoca o PT, né? Porque ele quer que a gente cresça, que vá à frente. Então, ele cobrou quando ele falou sobre base no Congresso, inclusive, né, de nós aumentarmos o número dos deputados. Ele cobrou a gente, será que nós estamos falando corretamente para o povo está entendendo? A gente elege o presidente da República e não consegue fazer uma bancada? Por exemplo, só para você ter uma ideia, no Nordeste a gente tem cerca de 30% de preferência partidária. Mas o número de votos para a nossa bancada federal no Nordeste foi de 13%. Então, nós temos que ver o que está acontecendo. É óbvio que o sistema eleitoral também não nos beneficia. Por isso que eu acabei de falar, né? Quem está no poder, quem está já no cargo e tem essa quantidade de verba à sua disposição, dificilmente perde a eleição. E para ter uma renovação ou para uma bancada crescer mais, alguém tem que sair. Então, a gente tem um sistema eleitoral para o legislativo, que é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que fazer a reflexão que o presidente pediu, claro, e temos feito e vamos trabalhar isso na eleição de 24. E para os evangélicos também, que eu acho que é um grande desafio nosso. E a gente não pode pensar na população evangélica como categoria religiosa, tem que ser como categoria social. A maioria do povo evangélico é um povo trabalhador, que batalha, que passa por dificuldades, e que sabe que os nossos programas, a nossa forma de governar, ela é muito melhor para o povo, né? Leva renda, leva desenvolvimento, tem preocupação com as políticas sociais. É esse debate que a gente tem que fazer com a população evangélica. E sobre as pautas do Supremo, a opinião da senhora e também do fim da reeleição? Eu sou contra o fim da reeleição. Nós temos que ter um mínimo de previsibilidade nas regras, gente. Vocês lembram lá quando o Fernando Henrique instituiu a reeleição? Aliás, de forma bem oportunista, porque ele estava na presidência da República e instituiu a reeleição para a sucessão dele. Então, para ele ser candidato novamente. Aí, depois de lá, o que aconteceu? O Lula elegeu, reelegeu, a Dilma elegeu, reelegeu. Né? Para nós não termos mais uma candidatura, teve o golpe contra a Dilma, o impeachment. Quer dizer, então, o que acontece? Agora, olhando para trás, as reeleições do PT,
naquela época já começaram, tem que rever a reeleição, não é bom o Instituto da Reeleição, não sei o quê. É ruim isso, agora vai mudar de novo, por quê? Quer dizer, a reeleição é boa nos Estados Unidos, é boa na França, é boa num monte de países desenvolvidos que são referência da democracia brasileira. E aqui não é, por quê? Quer dizer, nós temos um curto prazo de tempo no uso da reeleição e vamos mudar agora? Eu acho que isso não é bom, não faz bem para o processo democrático, para o planejamento nosso. A gente, quando planeja um programa de governo, nós somos um partido que temos projeto nacional, a gente planeja diante das regras que são colocadas. Então, eu sou contra mudar o Instituto da Reeleição. Essa discussão sobre mandato no Supremo ela é extemporânea, não sou contra fazê-la, mas esse momento não é o correto, né? E já tinha me manifestado contra também a outra disposição que o senador Rodrigo Pacheco tinha colocado sobre a questão monocrática, porque ali servia claramente, estava muito evidente, serviu claramente à bancada da extrema-direita do Senado. Presidente, eu queria ouvi-la sobre o ocorrido na Câmara dos Deputados durante a sessão de promulgação da emenda da reforma tributária. Houve ali uma confusão e, inclusive, um deputado do partido acabou dando um tapa num colega. Eu queria ouvi-la sobre o ocorrido, se a senhora estava lá, o que a senhora acha desse evento. Olha, primeiro a gente tem que entender o contexto que nós estávamos. Eu não me lembro de nenhuma ocasião em que um presidente da República tenha ido à Câmara dos Deputados e tenha sido tratado com tanto ódio, com tanto desrespeito como o presidente Lula foi tratado. Se vocês verem os vídeos, nós estamos recuperando todos os vídeos pela TV Câmara, porque estamos entrando com processo na Comissão de Ética contra esses deputados, é estarrecedor, né? O desrespeito, a falta de compostura com que eles fizeram. Então, tem que entender esse contexto para entender o que aconteceu, porque aquilo foi uma reação. É muito difícil, nós estamos todo dia se enfrentando com essas situações na Câmara dos Deputados. Às vezes chega assim a quase vias de fato dessas pessoas nos agredirem. Então tem sido muito difícil. E o que aconteceu ali em relação ao presidente foi muito forte também. Então eu acho que tem que entender esse contexto em que o deputado Quaquá teve, lamentavelmente, essa reação. Presidente, o senador Sérgio Moro enfrenta uma ação de inelegibilidade, de perda de mandato, e muitos analistas dão como certo que a Justiça vai sim tirar o mandato dele, o que obrigaria uma eleição suplementar ainda neste próximo ano. A senhora é um dos nomes cotados para concorrer ao Senado pelo Paraná, seu estado. A senhora seria uma candidata e o que a senhora acha da tentativa do PL, por exemplo, de colocar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para concorrer? Veja, o Ministério Público pediu já a cassação do Sérgio Moro no parecer que deram. E falta agora o relator marcar a sessão, que deve ser para final de janeiro. Eu acho que a tendência realmente, pelo que eu conheço um pouco do processo, e comparado ao processo também do ex-deputado Deltan Dallagnol, a possibilidade ali de cassação é muito grande e aí vai ter uma eleição. Nós estamos conversando no PT, ainda não decidimos. Obviamente que meu nome está à disposição para concorrer, mas nós temos que discutir isso de maneira conjunta, enfim, coletiva, como a gente sempre faz no partido. E sobre a questão do PL, isso depende deles, nós não escolhemos adversários. Deputada, eu gostaria de voltar à sua resposta sobre o deputado Quaquá. A senhora falou das agressões verbais ao presidente Lula, que não cabiam ali, mas a senhora relativizou, colocou como reação o que ele fez. A senhora é contra alguma cassação, alguma punição dele no Conselho de Ética? Ontem, em entrevista para a gente aqui, o presidente da Câmara falou explicitamente que PT e PL já se juntaram na Comissão de Ética para aliviar algumas situações. O que a senhora acha que deve ou não deve acontecer com o deputado Quaquá, por exemplo, e também com o outro deputado, enfim, com os deputados envolvidos? Olha, acho que se o presidente Lira afirmou que teve esse tipo de negociação, deve conhecê-la. Então era bom que ele explicitasse como foi. Eu desconheço. O processo na Comissão de Ética, nós estamos entrando contra os deputados que agrediram o presidente Lula. Não sei se alguém vai entrar contra o deputado Quaquá. E eu sou contra fazer qualquer acordo na Comissão de Ética. Tem que ser julgado. A senhora está acompanhando, claro, todas essas discussões de acomodação também.
Ontem o Lira aqui no programa, deputada, disse que algumas fake news saíram do Palácio do Planalto nos últimos dias, que integrantes do governo teriam dito que ele estava brigado com a Haddad, que aquilo era fake news. Depois a gente apurou que havia uma crítica explícita do Centrão e também da cúpula da Câmara a Alexandre Padilha. A senhora vê num horizonte próximo, no curto prazo, a possibilidade de troca de Padilha da articulação política? Olha, Andréia, eu não acompanho as questões relativas à composição de governo e troca de ministro depende do presidente da República, não de pedido de quem quer que seja. Eu acho que o presidente é que tem que avaliar o desempenho dos seus ministros, a qualidade do trabalho e ele decidir a troca. Para o Fluminense. Deputada, a gente vai estar encerrando já aqui nossa entrevista, mas eu falei do Haddad, eu lembrei que também nesse evento do PT a senhora discordou dele publicamente e muita gente acha que a senhora e ele são brigados, né? Mas vocês não são brigados, queria que a senhora explicasse isso. Não. Verdade, André, nós não somos brigados, nós só temos divergência, o que é normal. O PT sempre foi um partido que fez debates. Eu, inclusive, agradeci muito o ministro Haddad por ele ter ido à conferência, ter feito esse debate conosco, ter defendido as posições dele e ter o PT ter tido a oportunidade também de externar suas posições, né? Então, eu acho que isso enriquece o processo, não tem nada de desrespeitoso. Depois eu vi uma série de matérias nos jornais, muitas dizendo que a gente queria desestabilizar o Haddad. Eu acho isso um absurdo, ou dizendo que eu defendia déficit para crescer. Não é verdade, também acho que só o déficit não cresce. O que cresce um país é o investimento, são políticas de distribuição de renda, e o que eu disse é que se for preciso ter um pouco de déficit para isso acontecer, eu não via problema. Aliás, eu acho que, e falei isso para o ministro Haddad, eu acho que a meta com que nós devíamos nos comprometer é a meta do crescimento econômico, que para mim no ano que vem tinha que ser de no mínimo 4%, que foi aquilo que o governo Lula cresceu em média quando ele governou o país nos 2 primeiros mandatos. Mas pode ter certeza, me dou muito bem com a Haddad, gosto muito dele, respeito, acho que ele foi muito importante, teve medidas fundamentais esse ano que ele tocou e articulou, a questão da tributação dos fundos offshore, compensação do ICMS, voto de qualidade do CARF, sei do esforço dele para a arrecadação, então não tem nada disso não. Somos companheiros de caminhada. Presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I, boas festas e até o ano que vem a gente aguarda mais entrevistas da senhora aqui. Obrigada, para vocês também. Vamos fazer um intervalo? Na volta a gente vai falar dos protestos na Argentina. Já é inscrito no canal? Ainda não? Então seja membro, inscreva, compartilha e deixe aquele like maroto.